A decisão de dar liberdade na transgressão da santa lei de Deus durante a guerra não se restringe apenas à Europa, mas é válida para todos os lugares e países da Terra. É a esta organização religiosa que dá liberdade para que a lei de Deus seja transgredida, que apoia o transgressor e que pune ou persegue os fiéis, que você deseja pertencer? Pense com muito cuidado, meu querido irmão e irmã. Tal decisão de dar liberdade para que a lei de Deus seja quebrada fere tão certamente os mandamentos de Deus quanto o fato de se instigar a transgredi-los de maneira aberta e declarada. Com tal decisão, a organização adventista diz que a lei de Deus pode ser transgredida no exército e na guerra de forma livre, segundo o que cada pessoa decidir. A igreja tem feito o mesmo que Lúcifer fez no céu. Ele perverteu a liberdade que Deus concedeu às suas criaturas, resultando tal liberdade na transgressão da lei de Deus. No livro Patriarcas e Profetas, na página 35, encontramos: houve um ser que perverteu a liberdade que Deus concedera às suas criaturas. Essa obra de perverter a liberdade de consciência a ponto de tocar na lei de Deus, Satanás continuou na terra através da liderança da Igreja Adventista, que deveria ser a protetora dos mandamentos de Deus. Neste livro, O Grande Conflito, na página 503, encontramos a seguinte afirmação: o mesmo Espírito que produziu a rebelião no céu ainda inspira a rebelião na terra. Satanás tem continuado com os homens o mesmo estratagema que adotou em relação aos anjos. Seu espírito ora reina nos filhos da desobediência. Semelhantes a ele, procuram romper com as restrições da lei de Deus, prometendo liberdade aos homens por meio da transgressão dos preceitos da mesma. Um dos representantes do movimento de reforma, ao mencionar também que o erro não era apenas da igreja na Europa, enfatizou o seguinte. Vamos ler novamente aqui no livro Protocolo. Concedemos a cada qual liberdade de consciência. Também no céu ela existe. Mas nenhuma liberdade de consciência que derribe os princípios da lei de Deus. Verificamos agora que os irmãos da América do Norte levaram a liberdade de consciência ao ponto de tocar a lei de Deus. É importante ressaltar de forma bem clara que esta posição oficial e mundial da Igreja Adventista em dar liberdade de consciência para que a lei de Deus fosse transgredida não diferia em nada da que os líderes adventistas haviam tomado na Europa. Lá também haviam tomado exatamente a mesma decisão que levou a igreja à transgressão da lei de Deus. Lamentavelmente, sob a premência dos horrores da guerra e o impacto de pressões irresistíveis, representantes das uniões alemãs L.R. Conrad, P. Drinhaus e F.H. Schubert cometeram o erro de redigir documentos em que colocavam a questão de pegar em armas ou não como um caso de consciência. Você está visualizando neste momento a fonte de onde esta informação foi tirada, da revista Adventista. Segundo o que lemos, a decisão feita pela liderança da igreja na Europa tinha sido errônea em dar liberdade de consciência na transgressão da lei de Deus. Agora, por que a Associação Geral e toda a liderança da igreja em redor do mundo, ao assumir a mesma decisão e a manter até os dias atuais,
é colocada como não cometendo o mesmo erro. É interessante a expressão encontrada neste livro, publicado, como já mencionamos, pela Igreja Adventista, na página 115, que diz: conquanto a declaração de Gland especificasse os motivos para a posição adventista do sétimo dia, também reconhecia que cada membro da Igreja possuía liberdade absoluta para servir o seu país em todos os tempos e em todos os lugares, de acordo com os ditames de sua conscienciosa convicção pessoal. Percebeu a expressão conquanto no início do texto? Ou seja, mesmo dizendo ser não combatente, conquanto a Igreja dá total liberdade para que todos os que desejam ser, o sejam. Perceba também a postura da Igreja com respeito à participação na guerra. Liberdade absoluta para servir o seu país em todos os tempos e em todos os lugares. A questão da liberdade na transgressão à lei de Deus, portanto, não foi um problema apenas local, mas mundial, dando à Igreja liberdade absoluta para servir a seu país em todos os tempos e em todos os lugares. Foi exatamente esta a posição adotada na Europa que levou membros da Igreja ao fronte, que foi sancionada por toda a liderança da Igreja Adventista em todo o mundo. Conrad aconselhou os membros a exercerem seus deveres militares para a pátria, mesmo nos sábados, mas ele deixou para cada consciência individual de cada um decidir seguir ou não esse conselho. Como veremos a seguir, Conrad nunca foi punido por tais atitudes. Ao contrário, ao que se refere à liberdade de consciência para a transgressão da lei de Deus, ganhou o apoio da Associação Geral, como temos visto. Então, outro ponto também mencionado como querendo mostrar que a Associação Geral da Igreja Adventista não compactuou com a decisão tomada na Europa com respeito à guerra, é dizer que a Associação Geral puniu os dirigentes europeus e dissolveu a divisão europeia por ter dado apoio àquele conflito. Com isso, desejam mostrar que houve realmente uma falha grave da parte dos irmãos europeus, mas que diante da reprovação e disciplina da Associação Geral, a Igreja Adventista como um todo não foi culpada do que ocorreu na Europa. Bem, devemos então entender que caso a liderança mundial não tenha adotado as medidas que diz que adotou, a Igreja se tornou então realmente culpada e transgressora dos mandamentos de Deus como um corpo e organização. Portanto, a pergunta que deve ser feita é: foi realmente tomada alguma providência prática desabonando os dirigentes europeus e foi realmente dissolvida a divisão europeia devido ao problema da participação na guerra? Lamentavelmente, não encontramos indícios de que isso tenha ocorrido. Conrad atuava como vice-presidente da Associação Geral na Europa desde 1903. Mas em 1913, pela decisão da Assembleia da Associação Geral ocorrida naquele ano, todas as uniões europeias foram organizadas em uma nova unidade chamada Divisão, a qual Conrad assumiu também como presidente. O presidente da União Alemã, no período da guerra, foi H.F. Schubert, aquele que emitiu a declaração ao Ministério da Guerra dizendo que o povo adventista
se empenharia na defesa da pátria com armas, também nas horas sagradas do sábado. Essa declaração foi depois reafirmada em 1915, não somente por Schubert, mas também por Conrad e P. Drinhaus, este último secretário da divisão europeia. No verão de 1915, mais ou menos um ano depois do princípio da guerra, tivemos dificuldades na Saxônia. As autoridades intentaram fechar nossas igrejas e pôr fim à nossa obra. Os dirigentes do trabalho, pastores L.R. Conrad, H.F. Schubert e P. Drinhaus, assinaram e entregaram ao governo um memorando. Revista Adventista do ano de 1950, página 3. O que esses três homens fizeram para que a igreja pudesse ganhar o apoio dos governos e manter as igrejas abertas? Na Revista Adventista do mês de outubro do ano de 1975, página 27, nós encontramos a resposta para esta questão. Lamentavelmente, sob a premência dos horrores da guerra e o impacto de pressões irresistíveis, representantes das uniões alemãs, L.R. Conrad, P. Drinhaus e F.H. Schubert, cometeram o erro de redigir documentos em que colocavam a questão de pegar em armas ou não como um caso de consciência. Bem, já vimos que este erro foi apoiado por toda a liderança mundial da Igreja Adventista, não ficando o erro cometido apenas restrito à Europa. Mas vamos estudar um pouco sobre a trajetória desses três principais dirigentes europeus envolvidos nesta questão da Primeira Guerra Mundial e verificarmos se realmente foram destituídos do cargo devido ao erro cometido por eles ao darem liberdade para que os membros adventistas fossem combatentes e ainda por excluírem os que não desejaram seguir tal decisão ou diretriz. H.F. Schubert, como dissemos, presidente da União Alemã, que fez a declaração contra a Lei de Deus em 1914, longe de ter sido destituído da posição que ocupava, foi depois colocado na presidência da Divisão Europeia Central, um posto mais elevado do que ocupara como presidente da União Alemã durante a guerra. Na Revista Adventista do mês de abril de 1930, na página 24, temos a seguinte informação. Escrevendo sobre a obra na União Árabe, diz o irmão H.F. Schubert, presidente da Divisão Europeia Central. Você está visualizando a página 24 da Revista Adventista do mês de abril de 1930. Temos também indícios de que o pastor P. Drinhaus permaneceu como secretário da Divisão Europeia pelo menos também até 1930, ou seja, 12 anos depois de terminada a Primeira Guerra, segundo o que lemos na Revista Adventista no mês de abril de 1930, página 7, que diz assim: o pastor P. Drinhaus, da Divisão da Europa Central. Muitos na Europa, conforme o secretário Drinhaus nos dirá nesta semana, sobre L.R. Conrad, sabemos que ele ocupou desde 1903 o cargo de vice-presidente da Associação Geral, indicado especialmente para a Europa. Logo que a divisão europeia foi criada em 1913, ele passou também a presidi-la e deveria ter defendido o direito e corrigido, por exemplo, a errada declaração expedida pela União Alemã.
Longe disso, como já citamos aqui, assinou junto com H.F. Schubert e Pedrinhaus, em 1915, um memorando para mostrar o apoio da Igreja ao Ministério da Guerra, pedindo inclusive que as igrejas realizassem reuniões de oração pela vitória das armas alemãs. O líder adventista alemão também aconselhou os membros da Igreja a orarem pela vitória das forças alemãs. Sabemos que a Primeira Guerra Mundial durou de 1914 a 1918, mas L.R. Conrad, longe de ser imediatamente destituído da posição que ocupava como presidente, foi mantido no cargo por mais 4 anos, até 1922, quando então foi substituído por L.H. Christian, que assumiu a direção da divisão. Neste livro, Portadores de Luz, encontramos a seguinte informação. Conrad foi transferido para a Associação Geral como secretário de campo e L.H. Christian o sucedeu como presidente da divisão europeia. Se tal decisão foi tomada diante dos problemas da guerra, não parece ser uma atitude que tinha, no mínimo, o caráter de uma disciplina eclesiástica, já que Conrad foi transferido para ocupar o cargo de secretário de campo para a Associação Geral. Tal transferência não parece ter o efeito de nenhum tipo de disciplina, ainda mais se compararmos com os milhares de adventistas que foram excomungados, expulsos e excluídos da igreja por não participarem da guerra. Outro ponto é, quando foram tomadas estas decisões? Alguns parecem pensar que isto ocorreu em 1918, com o final da guerra, onde Conrad teria então sido tirado do importante cargo que possuía. Mas a verdade é que esta simples transferência de função, pelo que tudo indica, ocorreu por outros motivos e não pela posição que Conrad tomara durante a guerra. E isto só veio a ocorrer em 1922. Neste livro, na página 315, encontramos a seguinte informação. Esse arranjo terminou em 1922, quando Conrad se tornou secretário de campo para a Igreja Mundial e Christian o vice-presidente para a Europa. O que se pergunta é, se a posição de Conrad sobre a guerra na Europa foi tão criticada pela liderança adventista, se, como dizem, os líderes europeus foram destituídos dos cargos, se o fato de Conrad ter deixado a liderança da divisão pode ser colocada como uma sanção sobre as decisões tomadas na Europa, por que ele foi substituído da presidência da divisão europeia apenas em 1922? Não deveria a Associação Geral, logo depois da guerra, na Assembleia Geral de 1918, ter tomado as medidas necessárias para removê-lo da posição que ocupava? Se a Associação Geral deplorava as atitudes de Conrad sobre a guerra na Europa, por que esperou ainda 4 anos depois da Assembleia de 1918 para removê-lo de suas funções administrativas, podendo fazer isso tranquilamente logo em 1918? Vale lembrar ainda que Conrad não foi sequer disciplinado da igreja ou dela excluído, como foram pela Igreja Adventista excluídos milhares de adventistas por não apoiarem ou por não participarem na guerra. Em 1922, Conrad foi apenas mudado de função e continuou a exercer o cargo oficial de secretário de campo da Associação Geral, como podemos ler neste livro aqui na página 315. Onde ficou o texto claro da inspiração que diz: quando seu povo se encontra em pecado, devem-se tomar imediatamente
medidas positivas para tirar esse pecado do meio deles, a fim de que seu desagrado não fique sobre todos.